não é nem uma maturidade profissional, é uma maturidade mental. Porque quando você entende que a tratativa entre cliente e profissional é uma via de mão dupla, precisa estar bom para ambas as partes, é um serviço de troca, é um serviço de realmente, 50% eu caminho por você e os outros 50% você caminha por mim. Então não tem como você prestar um serviço numa casa onde uma pessoa está sendo desonesta contigo, onde a pessoa está te destratando, onde a pessoa não está confiando, já começa realmente já quebrou errado. o vínculo. Onde a desconfiança não é um bom lugar, né? Exato, Tem aquela então... frase, né? O cliente sempre tem razão. Não, Acho a maior besteira Exato. falaram Tá entendendo como é que nós... Terra, mano. Tá entendendo como é que nós estamos desmistificando algumas coisas que foi colocada na tua cabeça para não te deixar avançar. Por longos de tempos foram colocados. Exato, por anos foi colocado isso na cabeça do profissional, que o cliente tem sempre razão. E não, mano, e não. É uma via de mão dupla. Nós estamos aqui realmente para prestar um bom serviço. Exatamente, entendeu? Por isso que nós somos profissionais da área. Quando eu falo pro pessoal que eu sou um manutencista de vidraçamento de sacada com muito orgulho, tem muita gente que me olha torto, assim, porque, realmente ninguém gosta de fazer manutenção em nada. E manutenção em vidraçamento de sacada, que é um pouco mais enjoado, tem gente que não gosta. E realmente eu gosto por conta da tratativa que eu tenho com o cliente. Então, eu entendi que eu sou uma solução para aquele cliente. Exatamente. Entendeu? Então, quando eu faço isso, as coisas começam a ficar mais tranquilo. Quando eu conscientizo o cliente dessa importância da prestação da minha mão de obra, aí fica mais top ainda. Aí entra o que tu tá falando. Não preciso demitir esse cliente, mas eu preciso ter na cabeça aqui, na minha cabeça, que se preciso for, eu demito o cliente. Da mesma forma que o cliente pode me demitir. Tá ok? Então, isso é bacana. Essa troca de ideia realmente é bacana e traz um aprendizado diferenciado que eu acredito que você nunca tenha visto no mercado. Em um podcast trazendo uns caras fera que nem esse aqui, Estevão da Speedbox. Vocês estão tendo o prazer de acompanhar um pouquinho da trajetória dele, que eu acredito que é só o começo, pô. Só o começo da trajetória. Tem muito mais para transbordar aí na vida desse pessoal. Tem sim, com Perfeito? certeza. Vamos numa dúvida? O que é que vocês me dizem? Dúvida? Uma dúvida? Manda. Explica um pouco para nós aqui, pro povo que não entende, como seria um box de acrílico. Um box de acrílico é aquele box que é estrutura de alumínio, né? Hoje em dia tem a chapa PET, né? Mas antigamente era aquela chapa acrílica, né? Que é aquele de... Ou você tem o box de canto, né? Que ele é em formato L. Ou frontal, que são... Aí depende do tamanho do vão, né? Mas normalmente são duas folhas. Ou eles falavam... Como é que é aquele de duas... Cara, que faz tempo, né, meu? É que instalei verdade, muito, né? Que na verdade já tá saindo do mercado já tem uns anos já, né? Ele tem um nome certo, né, para aquele de duas folhas, né? Que é um fixo móvel ou se não duas folhas. Tem o tradicional, eles falavam, acho, se eu não me engano. Olha, eu vou ser bem sincero que eu não sou tão dessa época. Eu peguei, mas não ao ponto de fazer manutenção. Eu pegava pra arrancar, mano. Isso que eu ia perguntar, já era essa outra dúvida. Eu pegava pra arrancar. E esse box, ele demorava muito pra fazer, né? Porque o vidro também, né? O vidro quando começou era... Pô, na época eu sou da American Box, né, irmão? Stanley Box da American Box, franquia. Caramba. Era só o Cleomar da Box Progresso que dominava e o Duarte da Persitec. E depois o Alexandre e o Elvis da Planeta Box. Só existia 3 lojas na Praia Grande conceituada que vendia box, eram esses caras. Ou você trabalhava pro Duarte, ou pro Cleomar, ou pra... O Duarte, Cleomar e a Planeta Box, cara. Só tinha esses 3 caras pioneiros na cidade. Aí depois que deu um bumba, né? Que deu essa expandida, né? Boa. A Patrícia tá perguntando aqui se ainda é usado esse box de acrílico. Tu ainda vende ele, não? Hoje em dia não tem mais, Patrícia, porque a questão é... prático, né? Boa. Então, hoje em dia, não compensa fabricar mais o box de acrílico. Questão de fabricação, demora muito, né? E também porque é inviável o preço. Top. Né? Então, um box de acrílico equipara-se a um box de vidro, irmão. Questão de valor de custo. E a proteção é maior de um E vidro. o temperado, além de ele ser seguro, elegante, né? Porque, maravilha. Né? Esteticamente ele bem instalado, ele fica legal. Aqui tem banheiro que não ajuda também, né, irmão? Perfeito. Infelizmente. Perfeito. Mas aí cada um com a sua particularidade. O profissional tem um banheiro tão apresentável. Mas assim, a questão é que o box de acrílico, infelizmente, a gente não tem mais esse acesso, né? Mas tu gostava de trabalhar com acrílico? Cara, é um box... Assim, ele é legal no ajuste. Sabe por quê, Ronaldo? Você vai num vão que tá torto,
tem uma técnica que a gente fazia que você tira do esquadro a folha, então era fácil de ajustar. O vidro já não, né? O vidro é vidro, irmão. O vidro vem no esquadro. Então, por exemplo, você pegou um vão muito torto, eu consigo ainda desenrolar pelos anos de experiência. Beleza. Mas se pegar um cara pouco experiente, ele vai pegar um vão faltando 5 centímetros embaixo em cima, ele não vai conseguir instalar esse box. Então você tem que ter a malícia. Inclusive o Wagner da Big Alumínio foi um cara que me deu a visão de serralheria. Ele falava, você vai instalar box, você tem que aprender bastante serralheria, rapaz. Boa. Porque você desenrola, você não volta para trás. E a questão do acrílico bom era isso, né? Era muito a praticidade de você deformar ele para ele se adequar ao vão era muito fácil. Cara, eu vou ser bem sincero. Tem algumas casas, inclusive tem uma casa de um amigo nosso que comprou há um tempo atrás, que a gente foi lá e tinha uns boxes de acrílico do Rodrigo. Funcionais, cara. É muito louco. Caramba. Funcionais, mano. Funcionais. Totalmente funcional. E assim, eu sei que foi muito tempo que foi instalado, porque a casa era antiga, né? Mas era uma casa praiana, né? Então ficava muito tempo fechado. E funcional. Eu fiquei, assim, besta, porque o box de acrílico já saiu de linha acrílico já tem um bom tempo. Porque na minha época, eu já trabalho com sacada já tem quase 20 anos, mano. 40. Quase 20 anos com sacada. E antes disso, eu trabalhava como ajudante e meio oficial de serralheria e vidraçaria. Nessa época, na empresa que eu trabalhava, a gente já entrava nos locais para tirar box de acrílico e já colocando box de vidro. Então eu não tive o prazer, que é realmente um aprendizado bacana, mas não tive o prazer de instalar box de acrílico, Instalei só realmente de tirar. E assim, tu vai ver que naquela época já era complicado. Imagina hoje tu pegar um box de acrílico totalmente funcional. E detalhe, era aqueles que eles, mesmo sendo duas folhas, eles abriam para os dois lados. Tradicional que chama. Eu achei muito louco Eu isso, nunca vi cara. um desse na minha vida. Tradicional? mano. Você nunca viu tradicional? Eu nunca vi um desse na minha Tradicional duas folhas, é o de duas folhas. que eu Eles tenho. abrem os dois lados, Tradicional. não tem fixo imóvel. Não, porque o box de acrílico é leve, né? Então, a possibilidade de você fazer ele de duas folhas, por quê? Porque é leve. Agora, se você pegar o vidro, aí como é que o peso do vidro, acho que eu tava até estudando sobre aquela linha... Stanley? Não, a Stanley não, Rapaz, mesmo assim é fixo também, mas só que ele dá a Versatic. Mas eu não gostei desse material, eu achei que... Então, é que tem várias formas de aplicação do Versatic. Eu já instalei bastante Versatic e realmente tem alguns macetes para instalar então, ele. eu não me adaptei com esse kit. Eu tenho uns ainda. camaradas meus em São Paulo. Cara, ele rentabiliza muito porque eles focaram só na instalação legal do box isso. Versatic. Só, mais nada. Eles não vendem outro kit. E se eu não me engano, eles falavam que eles vendiam, acho que, uma base de quase 1000 kits mês, mano. Quase 1000 kits. Eles têm uma empresa estruturada bacana em São Paulo, só com venda de Versatic. Então, assim, tem alguns macetes. Inclusive, eu aprendi alguns macetes com eles. Entendi, tem alguns cara. macetes bacana. Tem uma rentabilidade bacana, uma margem bacana que deixa. Depois tu dá uma pesquisada legal, mas tem uma margem Muito bacana. louco, né? Vamos lá, O mercado é continuando aqui. gigante. O mercado é top, cara. É só tu escolher o teu nicho, mano. É o que a gente tá conversando agora. Ó, tu não vai ver, pouquíssimas vezes, tu vai ver aqui nessa troca de ideia do podcast a gente falando em nomenclaturas tão técnicas. A ideia não é essa. O Descomplicando a Vidraçaria não é só para vidraceiros, não é papo de vidraceiro. Entendeu? Sim. A gente vai falar papo de mercado, papo para você que tem interesse de entrar. A gente vai falar sobre persiana, porque o mercado de vidraçaria está inserido diretamente no mercado de construção civil, que é um mercado que só cresce, é um dos mercados mais perenes que tem. Ou seja, por que eu vou falar só de especificações técnicas de vidraçaria, sendo que eu tenho toda uma gama? Sendo que elas tudo se conversam, né? Entendeu? Isso. Todo o mercado se conversa. Então, tu vai ver um pedreiro falando aqui a respeito de algumas coisas em termos de alvenaria que vai influenciar na instalação da nossa janela. Entendeu? É isso. É sobre isso.